Olá, pessoal! Hoje vamos ter a aula de Princípios da Administração. Nossa aula de hoje é direcionada para liderança, organização e também para a direção dessa organização. Vamos lá? Então, falando aqui um pouquinho dela, vamos para os objetivos. Nós vamos compreender a importância da direção e da liderança na execução de um planejamento organizacional. Também vamos indicar e identificar também os desafios internos que podem comprometer o sucesso de um planejamento bem feito. O que faz uma pessoa ser um bom líder? Olha essa pergunta ali. Quais são as características, os requisitos para que essa pessoa seja um bom líder? Alguém saberia responder? Vamos lá, quem mais pode participar? Muito bem. Vamos seguir aqui. Então, anote no seu caderno 3 características essenciais que vocês acreditam que um líder deve ter. Já vocês têm uma ideia o que é um líder, né? Nós temos também a liderança de sala de aula, temos professores que são líderes ali, que vocês percebem na escola, no colégio. E pensando nas características essenciais, eu vou dar aí 2 minutos para vocês fazerem um registro dessa liderança, ok? Vamos lá, depois compartilhe. Muito bem, pessoal. Já temos 3 características, pode ser até mais características se vocês conseguirem, tá? Então, hoje nós vamos entender como esses traços de conexão aí com a ação do futuro, como direção, como liderança nas organizações, qual é a importância dele para nós, né, no caso, a tua futura profissão como técnico em administração. Então, vamos ver aí quais seriam. O que é direção primeiro? Vamos conceituar. Então, a direção é a função administrativa que orienta as pessoas para alcançar os objetivos da organização. Então, aonde nós temos exemplos de direção? Vocês que estão aí no colégio sabem que existe uma direção que administra aí o colégio, certo? Então, ela também tem funções importantes, tem papéis importantes nesse meio, no meio educacional. Então, para alcançar esses objetivos do colégio, como o ensino, no caso, esse contexto de atividades que vocês têm sempre, então, precisa ter uma direção. Então, vamos ver mais sobre isso. Ele guia a equipe, no caso, a equipe pedagógica, se a gente for pensar num colégio, né, para executar o planejamento. Também, ele vai ter que motivar os colaboradores, que seriam os professores, os funcionários, até mesmo os funcionários da área da limpeza, né, da organização, ali da secretaria. E também garantir uma comunicação clara entre os alunos, no caso vocês, a equipe de professores e também a equipe de funcionários, que tem um diálogo bem importante ali de liderança mesmo, né? E tomar decisões estratégicas. Essas decisões, claro, são sempre baseadas num contexto comum. Vamos conferir aqui, a partir desse vídeo, tá? O que seria e como está sendo feito a direção. Quem está fazendo e que recursos ele faz. Falando aí num mundo administrativo, quais são os pilares da direção? Então, a direção é a 3ª fase do processo de uma administração. E ela é considerada como a primeira fase dinâmica da prática administrativa, tá? Então, nós temos esse vídeo ali. Vamos assisti-lo. Muito bem, pessoal. Esse vídeo ali foi bem esclarecedor. Então, os pilares fundamentais da ação gerencial são ali a comunicação, a liderança que a gente viu, a motivação e também a tomada de decisão. Então, nós temos ali várias fases importantes de uma liderança. POD. Imagina aí que uma empresa, ela criou um ótimo plano de lançar um novo produto. Aí nós temos
produto qualquer, né, imaginário. Mas se os funcionários não forem bem direcionados, o que vai acontecer? O plano ele pode falhar. O líder, ele é aquela pessoa que vai fazer a transformação desse planejamento em uma ação. Então, a liderança, ela tem que partir ali pensando no todo, não exclusivamente ali em alguns ou no próprio líder. Então, tem que ser um bem comum entre os funcionários e também até mesmo a quem vai, no caso, a pessoa que vai consumir esse produto, certo? Então, eu vou pedir para vocês agora se dividirem em 4 grupos, a sala toda. Hoje nós percebemos ali que nós estamos com uma sala, né, com vários alunos, podemos formar 4 grupos. Então, a mediadora vai fazer essa formação aí dos grupos. Fizeram já a formação, nós vamos para a atividade. Então, o tipo de empresa aqui é uma startup de tecnologia. A empresa ela desenvolve soluções digitais inovadoras para facilitar o dia a dia das pessoas, ok? Então, esse é o principal objetivo aqui dessa startup de tecnologia. Então, nós temos o tipo e também temos a definição do que ela faz. O novo produto ou serviço, nós temos aqui, no caso, um aplicativo de organização de tarefas e produtividade para equipes de trabalho. Então, o objetivo do app é ajudar a empresa a planejar melhor as atividades. Então, melhorando o fluxo de comunicação e também o desempenho dos times. Olha só, é um aplicativo de organização de tarefas. Então, ele tem uma função bem específica. Principal desafio, falta de alinhamento entre os setores da empresa. Então, a equipe de desenvolvimento do aplicativo, ela não está se comunicando bem com os setores de marketing e vendas. Então, isso causa atrasos no lançamento e também dificuldades para aplicar os benefícios do produto ao público. Então, temos ali a questão problema da situação. Então, a falta de alinhamento entre o marketing e a venda. Vamos lá? Vocês já estão divididos em grupo, ok? Cada grupo terá um setor da empresa para organizar. Então, vamos lá. O primeiro grupo ficou, no caso, que ficou com a equipe de desenvolvimento, tá bom, gente? Programadores, designers do app. O segundo grupo vai ficar com a equipe de marketing. Vai ser responsável por promover o produto. E o terceiro grupo fica com a equipe de vendas, responsável por convencer a empresa a usar o app. E o quarto seria a equipe de gestão. Seria a diretoria responsáveis pela organização interna, tá? Então, nós temos 4 grupos bem específicos na forma de setores da empresa. Essa é a divisão que vocês estão. Então, são equipes importantes que envolvem os setores de uma empresa que, né, como eu comentei, não é nenhuma, não temos um nome para essa empresa, mas vocês até podem dar depois um nome para a empresa, a gente pode criar aqui no finalzinho. Tarefa, então, de cada grupo. Vocês vão discutir como melhorar a comunicação entre os setores para garantir o sucesso do lançamento do aplicativo. Primeiro, definir estratégias práticas para resolver o problema, aquele problema que eu comentei antes, e como reuniões integradas, canais de comunicação mais eficientes ou métodos de trabalho colaborativos, tá? Então, nós temos ali 2 tarefas importantes. Primeira, discutir, e a segunda é definir essas estratégias práticas, tá? Para resolver aquele problema. Apresentação. Como é que vocês vão fazer essa apresentação aqui para nós? Cada grupo terá 5 minutos para explicar sua função na empresa. Olha só, bem importante. Podem até fazer uma pesquisa para chegar a essa função, né, mais detalhada, com mais argumentos. E apresentar sua solução para melhorar o alinhamento entre os setores. Então, pensem bem como que vocês vão organizar esse grupo, tem que explicar a função, tem que ver quem que vai falar, como vai falar, todos têm que dominar o assunto, tá, pessoal? Vamos lá, então. Reflexão para os grupos.
Como a comunicação impacta o sucesso de um planejamento? Quais dificuldades podem sugerir ou surgir, né, até mesmo, ao tentar alinhar diferentes equipes? O que nós podemos aprender com essa simulação entre o funcionamento real, né, das empresas? Será que acontece assim mesmo? Será que o que a gente comentou, conversou aqui, ao fazer a organização dos 4 setores da empresa, será que são assim mesmo? Então, vocês vão registrar agora, em alguns minutos, essa reflexão. Essa reflexão é para todos os grupos, certo? Vamos lá. Então, um momento para escrever. Ok, pessoal, muito bem. Então, uma boa estratégia, um excelente produto, não basta para garantir o sucesso de uma empresa. A gente viu ali que é importante a organização interna e também a comunicação entre esses setores. Nós estávamos vendo 4 setores específicos. Então, a comunicação entre os setores são fundamentais para transformar um planejamento em ação eficaz. Então, sabemos já que é importante. Resumindo a nossa aulinha aqui, uma empresa bem-sucedida, ela depende de planejamento, mas também de uma direção eficiente, que alinhe as equipes e transforme ideias em ação. Então, a comunicação entre setores e a organização interna são essenciais para superar desafios e garantir bons resultados. Então, vocês viram aqui, mesmo sendo apenas 4 setores, a importância do líder, né? A importância de ter uma direção eficiente, que saiba liderar. E assim acontece também no colégio, como a gente viu, certo? Muito bem, vamos nos encaminhando aí para a próxima aula. Até lá!